Nos fundos dessa casa tem um engenho, também nos arredores dela, na época tinha ainda uma casa de fazer farinha, né? E aí, aonde o movimento pentecostal surgiu com a chegada da irmã Maria de Jesus de Nazaré Araújo. Ela chegou, falou do batismo com o Espírito Santo, desta experiência gloriosa. O pai Salles creu, a esposa, os filhos, a Igreja Presbiteriana Independente, que aí se congregava, creram nesse batismo com o Espírito Santo, e aí Santana se tornou o local aqui no Ceará do movimento pentecostal. Nesta casa, em 1911, houve um grande culto realizado pelo Alfredo Alípio do Vale, né? Que era um pastor da Igreja Presbiteriana Independente. E em 1912 também o Manuel Machado esteve aqui, fez uma obra belíssima, que vale a pena a gente conhecer todo este cenário do Sítio Santana. Na verdade, o Sítio Santana é, para a Igreja do Ceará, o ponto de partida do nascimento da Assembleia de Deus. O Gunavingre também esteve aqui na casa do pai Salles, né? Aqui nós temos um momento de oração. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! A ação de graça por essa vitória vai acontecer. Glória a Deus, aleluia! A vitória é Nossa, pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus. Quem impedirá? Após esse momento de oração, nós temos aí o belíssimo cenário do Sítio Santana, né? E o Manuel Machado, quando esteve aqui em 1912, que ele se hospedou na casa do Vicente de Sales Basto, ele disse algumas frases que são frases belíssimas, né? Ele disse o seguinte, que a serra de Uruburetama, no sertão cearense, é como um rio cristalino nos desertos tropicais, né? E ele ainda disse mais, o viajante, banhando-se em suas águas cristalinas, sente-se que as forças perdidas são restauradas. E logo mais nós vamos ver realmente que o Manuel Machado, né, o pastor presbiteriano, tinha razão. Tá aí, as águas do Riacho Santana. Você vê pela limpidez com que a água aparece aí diante de nós, né? Com peixinhos, a gente vê assim de uma forma límpida, de uma forma cristalina. Então esse foi o cenário que o Adriano Nobre teve em 1914, a Maria de Nazaré, o Adriano Nobre, o Alfredo Alípio do Vale, o Manuel Machado, enfim, o pastor Teixeira Rego, Samuel Mistro, Melis Nelson, Julião Silva, Orlando Boia, tantos e tantos homens de Deus, o pastor Emiliano Ferreira da Costa, o pastor Sebastião Mendes Pereira, o Vicente Sales Basto, Codulino Teixeira Basto, o Honorato Matias da Costa, o Victalino José Ribeiro, e enfim, o Cândido Olegário Moreira. E aí nós estamos vendo aí a casa do pai Salles sendo deixada para trás, quando nós estamos nos dirigindo à casa de Francisco Teixeira Basto, pai do Vicente Sales Basto, e aqui nesta casa que vocês acabam de presenciar, no dia 10 de outubro de 1911, 4 pessoas aceitaram o Evangelho na Igreja Presbiteriana Independente. Francisco Teixeira Basto, Vicente Sales Basto, a esposa do Francisco Teixeira Basto, que é a Florência Maria de Sales, e a Virgínia Gomes Basto, que é a esposa do Vicente Sales Basto, que é filha do pai Salles, né? Então, de lá a gente saiu para ir visitar a casa onde a Maria de Nazaré passou 2 dias. Ela esteve aqui nesta casa, e esta janela do lado direito a casa, é o local onde ela foi hospedada por 2 dias. Nesse local tem uma trempe lá para o hóspede
fazer um chá, alguma coisa que ele queira. Ela foi expulsa de lá e foi para o sítio Teia Preta e também foi expulsa. Aí é que ela vai ao sítio Santana, né? Da casa da Nazaré, a gente deu um pulo na Fazenda Lagoinha. Então nós estamos nos dirigindo à famosa Fazenda Lagoinha, propriedade de Cordolino Teixeira Basto, né? Que abrigou a Igreja Presbiteriana a partir de 1913, né? E antes da gente ir na casa do Cordolino, nós fomos visitar a grande pedra que tem nos arredores da casa, em torno de 30 metros da casa, aonde o Cordolino, juntamente com seus empregados, que na época eram escravos, né? Eles fizeram algum trabalho numa rocha que tem aqui do lado. Eles escavaram no braço mesmo, na brabeza, como se diz aí no linguajar matuto, e aí eles fizeram uma base na rocha para que ela recebesse a água da chuva e essa água fosse para o seu mantimento durante o verão, né? E essa casa, essa rocha, você observa aqui uma bifurcação aqui bastante grande, né? Não sei a quantidade de água que cabe aqui dentro, mas é muita água. E aqui tem uma inscrição de que essa rocha ela foi escavada em 1910, abril de 1910, por Cordolino Teixeira Basto, que foi o fundador do movimento pentecostal em Roraima. E aqui temos a casa do Cordolino Teixeira Basto, que é o cenário aonde os cultos aconteciam. Quando você for observar no documentário que nós estamos preparando, aqui é como se fosse um local de púlpito aqui na calçada da casa. Lá dentro da casa era o local de cultos e na época do verão os cultos eram realizados aqui fora, porque os cultos naquela época tinham em torno de 90 pessoas, 100 pessoas. Era muita gente que vinha da circunvizinhança para participarem dos cultos que eram realizados aqui na casa do Cordolino Teixeira Basto, que passou a pertencer ao Raimundo Ferreira Gomes, que ao chegar de Belém do Pará, ele compra esta casa e também dará prosseguimento ao Evangelho, fazendo com que a obra de Deus tenha a sua continuidade. Logo após sairmos dessa casa, nós iremos nos dirigir ao local de batismo que houve a partir do dia... O primeiro foi no dia 27 de julho de 1914, feito pelo Adriano Nobre, onde ele batizou 29 irmãos. No dia 8 de outubro ele batizou mais 26 e em setembro, no dia 24, ele batizou mais 29, né? Fazendo um total de 81 irmãos. Estamos aqui no Centro de Convenções do Estado do Ceará, participando da 8ª Expo Evangélica e inaugurando, como já foi feito, o nosso Museu dos Pioneiros do Movimento Pentecostal do Ceará. E agora nós vamos mostrar a maquete aonde a igreja nasceu em 1914, com a nossa pioneira Maria de Jesus Nazaré Araújo, que nós podemos ver nesse banner aqui. Esta senhora ali, ela foi a que trouxe o movimento pentecostal para o estado do Ceará. Quando ela veio, ela desceu em Fortaleza, e de Fortaleza ela veio para o sítio Paudóleo, que é esta localização. Aqui ela passou 2 dias, depois daqui ela desceu para o sítio Teia Preta, foi praticamente expulsa, né, da família, de seus familiares, e do sítio Teia Preta ela veio para cá, para esta casa, que é a casa de Raimundo de Sales Gomes, o pai Sales, aonde havia uma igreja presbiteriana independente. Essa igreja
ela era dirigida por Raimundo de Sales Gomes e Vicente de Sales Bastos. Em seguida, ela fala do movimento pentecostal, o movimento pentecostal é aceito, e aí ela vai fazer o percurso saindo do Sítio Santana até a vila, ela passa pela vila de Itapajé e toma um curso até a casa de Felisberto Teixeira Bastos. Na casa de Felisberto Teixeira Bastos, ela vai ter contato com o Cordulino Teixeira Bastos, que morava nessa casa. Aqui aconteceram os primeiros cultos da Igreja Presbiteriana Independente, onde veio nascer a Assembleia de Deus, através de Adriano de Almeida Nobre, que é exatamente esse cidadão aqui, com o seu bigode aí muito bonito, mas esse é o Adriano de Almeida Nobre, nascido em Pacatuba, aqui na região metropolitana de Fortaleza, e a Nazaré era mesmo lá do Itapajé. Então, esse aqui fundou a Igreja Assembleia de Deus, no estado do Ceará, na data de 20 de julho de 1914. Ele, quando esteve aqui, ele realizou cerca de 3 batismos aqui no Rio São Joaquim, mais ou menos nessa localidade aqui do Rio São Joaquim. Esse rio ele dividia as fazendas do Felisberto Teixeira Bastos, que morava aqui, e do Cordulino Teixeira Bastos. Eles eram 2 irmãos, filhos de João Teixeira Bastos. Daqui, a Igreja Presbiteriana Independente, desse mesmo local, a Igreja Presbiteriana Independente, realizou um culto na data de 26 de junho de 1913, onde a Chiquita, que cuidou dos ferimentos de Adriano Nobre, quando ele desceu no Camusim e se dirigiu até Itapajé, no período de 6 dias, caminhando 6 dias em direção ao sítio, a Fazenda Lagoinha, a Chiquita veio cuidar dos ferimentos do Adriano Nobre. Portanto, essa maquete ela vai mostrar uma pedra que o Cordulino escavou a base ele tinha 6 escravos, ele chegou a perfurar essa pedra que ela era apropriada para reter a água da chuva para o consumo de casa da família, porque essa região ela é salobra, a água é salgada, então ele serviu para essa finalidade. Os banners que nós vemos aqui, principalmente esse banner aqui, ele conta a história de quando o Evangelho chegou em Fortaleza a partir de 1922. Em 1922, quando o Evangelho nasceu aqui em Fortaleza, nasceu ali no sítio Cunho Cocó, e já naquela data de 1922 chega Antônio Rego Barros. O Antônio Rego Barros, ele veio fazer esse trabalho e encontrou no sítio Cunho Cocó, onde esse templo aqui foi o segundo templo construído na localidade. Ele vai ter como colaboradores do inicial dessa obra a irmã Ana, o José Maria e a Maria Angélica, e também o João, que era filho da irmã Ana. A irmã Ana era casada com José Rodrigues da Silva, José Vaqueiro, que só veio crer em 1930, ou seja, 8 anos depois que o nosso José Vaqueiro veio crer no Evangelho. Então, o trabalho de Fortaleza começa em 1922, como você pode observar aqui. Os irmãos Luiz Santana e João Luiz, em visita aos seus parentes, trazem de Belém do Pará chamas pentecostais a Fortaleza. E esse Luiz Santana e João Luiz, eles vão evangelizar os irmãos que haviam no sítio Cunho Cocó, que hoje é o Parque Buenos Aires. Daqui, o trabalho foi se deslocando até Messejana, passando por Messejana, depois de Messejana, ele foi a Itaitinga, e o trabalho veio nascer na Caracanga, aonde o movimento pentecostal começou a partir de 1942 com o primeiro pastor, que é o Benjamin Ramos de Oliveira, o primeiro pastor aí de Caracanga. Os evangelizadores daquela época, por exemplo, era esse aqui, o Antônio Pedro Crispim, e o Antônio Pedro Crispim,
ele fazia o trabalho de evangelização com o nosso irmão João Clementino. Eles saíam do bairro Damas, pegavam o trem, desciam na Pacatuba e às vezes também na Guaíba, essa estação antiga de 1886, essa estação, que vai até Caracanga, onde nasce o Evangelho, na região de Messejana, em 1942. Esse aqui é Pedro Ferreira, que era o irmão do pastor Emiliano Ferreira da Costa, com a sua esposa, e eles creram também lá no movimento pentecostal, né, porque eles eram da igreja presbiteriana. Nós vamos lá para o outro setor. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador. Praça Adriano Nobre, a casa em amarelo aí onde foi o colégio, em homenagem ao pioneiro, a casa pastoral. E aqui nós vemos o local exato da praça, aonde homenageia o nosso missionário Adriano de Almeida Nobre. Nesse local, ele foi um local onde os pioneiros enxergaram um cenário belíssimo, como a Pedra da Caveira, que nós vamos ver daqui a pouco, né? E aqui nós temos no centro da praça a placa onde traz a data em que esta praça foi reformada, conforme a gente pode ler na placa a seguir, né? Onde a gente faz um zoom: Pastor Adriano Nobre, Prefeitura Municipal de Itapajé, Praça Pastor Adriano Nobre, reinaugurada na administração do prefeito Cristóvão Cruz, né? Dezembro de 1994. Então é este o cenário aonde os pioneiros puderam observar a Pedra da Caveira. A Pedra da Caveira não é tão importante quanto a Pedra do Frade, mas é uma pedra que se avista da Praça Adriano Nobre, né? No formato de uma caveira, os olhos, o nariz. Então a gente teve o cuidado de também passar a Pedra do Frade, né? Essa pedra aí, ela é vista de quase todos os pontos aí da região. Inclusive o Pedrinho já vai mostrar aí a dimensão desse rochedo aí, que na verdade é uma pedra de granito. E essa pedra de granito, ela mede 200 metros de altura. Também observou essa pedra de longe, e ele observou como se fosse um pastor ajoelhado, orando, pedindo que Deus enviasse para cá o movimento pentecostal, que na verdade chegou em junho de 1914 com a Maria de Jesus Nazaré Araújo, que também é uma itapajense que nasceu aí nessa cidade. Morava ali no sítio Santana. Maria de Nazaré, ela morava no sítio ela na verdade, a região dos familiares dela, segundo informações, é do sítio Paudônio. Ela veio para o sítio Paudônio, para a casa dos familiares dela, da família Leitão, e lá ela não foi recebida, foi para o sítio Teia Preto, também não foi aceita, jogaram a Bíblia dela no chão, ela bateu a poeira. E eles disseram que o pai Salles, aqui no sítio Santana, quem eram os crentes que ela podia se dirigir até eles. E assim ela fez. E aí nasceu o glorioso movimento pentecostal aqui nessa cidade. E logo em seguida nós vamos para o caminho que nos leva a Santana, ao sítio Santana. E esse trajeto aqui, passado aqui por esses animais, conduzindo aí o principal fruto produzido na serra, que é a banana, é a mesma vida do início do século XX, quando os pioneiros chegaram na região, né? Por exemplo, o Adriano Nobre, ele subiu aqui, a Maria de Nazaré, o Vingre, né? Inclusive o Vingre, quando saiu da casa do pai Salles no dia 9 de janeiro, ele passou por esse caminho indo para Lagoinha. Aqui é o tanque onde o Gunavingre fez o primeiro batismo no dia 15 de dezembro de 1914. E aqui nós estamos prestes
ver o nascimento aqui da Maria de Jesus Nazaré Araújo, a itapajoense que trouxe o movimento pentecostal para o Ceará em junho de 1914. A nossa pioneira foi a segunda mulher no Brasil a ser batizada com o Espírito Santo, na casa de Celina Albuquerque. Mais precisamente no dia 9 de junho de 1911, em Belém do Pará, na rua Siqueira Mendes, número 67. Em uma madrugada, a serva do Senhor estava orando e Deus a selou com o Espírito Santo. E o que diferencia ela da Celina Albuquerque é que a nossa personagem, ela cantou um hino espiritual. Realmente foi algo tremendamente gratificante para nós, os cearenses, termos uma personagem tão brilhante, antes desconhecida, né? Não se conhecia quem era a Nazaré, a Maria de Jesus Nazaré Araújo. E a insistência do historiador Carlos Castro acabou realizando esse anseio de se conhecer essa ilustre personagem do movimento pentecostal no Ceará. Portanto, a Maria de Nazaré, ela merece uma homenagem toda especial para nós evangélicos, assembleianos, né, do estado do Ceará, porque foi uma mulher corajosa. Ela não teve temor, mas usou a vontade de servir a Deus, entregou a sua vida inteiramente nas mãos de Deus e veio para o Ceará. Engraçado é que quando a Nazaré chega nos seus parentes, no São Francisco de Uruburetama, hoje conhecido como Itapajé, ela se deslocou para uma localidadezinha próxima da vila, na época, né, vila, Itapajé era uma pequena vila. Ela foi para o sítio Paudólio. Essa localidade do sítio Paudólio dista em torno de 8 quilômetros da vila. E quando ela chegou trazendo a mensagem do Evangelho, simplesmente os seus parentes não receberam. Simplesmente rejeitaram a doçura do Evangelho. Os parentes da casa em que eu estive fazendo a visita pertenciam ao senhor Chagas Leitão. Não se sabe se era ele quem estava quando Nazaré chegou, mas os familiares de Chagas Leitão não receberam a pioneira como uma serva de Deus. Rejeitaram a sua presença. Ela passou 2 dias na casa de Chagas Leitão e de lá ela foi dirigida a ir buscar abrigo, buscar arrego, né, na casa de outros familiares, de outros parentes, numa localidade chamada de Sítio Teia Preta. E nesse Sítio Teia Preta foi pior,
Pois, ao chegar no sítio Tia Preta, Nazaré foi recebida e logo que falou do Evangelho, ela não foi aceita. Eles, de uma forma muito estranha, né, a personagem, eles pegaram a sua Bíblia, jogaram no chão, não a receberam, e aí disseram: vá lá para o sítio Santana, é lá que moram os protestantes. E assim a Nazaré fez. Tomou a sua Bíblia, bateu a poeira e foi para o sítio Santana, onde residia Raimundo de Sales Gomes. E Raimundo de Sales Gomes, juntamente com seu genro Vicente Sales Bastos, deram abrigo à pioneira Maria de Nazaré. Nós estamos vendo aqui o Luciano fazendo aqui a sua não é nem caricatura, mas é uma imagem rabiscada da nossa cearense, né? A Nazaré está nascendo, o meu querido irmão Frank. Entre aí, você vê aí a obra-prima já da. E aqui eu estou filmando e falando a história dela. Que ela merece ser reencontrada, né? Ela estava perdida e agora está sendo achada de uma forma toda especial. E aí, a beleza com que a mão habilidosa do nosso irmão Luciano, o auxiliar do trabalho, já Luciano, já é diácono. Diácono da nossa Assembleia de Deus em Messejana, e um artista nato, né? Onde nós temos essa primazia de ter aí, dentro de pouco tempo, o trabalho da nossa querida irmã Maria de Nazaré, né? E aí você vai ver, por exemplo, a foto. Vou mostrar agora o antes, né? Aqui a foto original aqui não, essa aqui é a que é feita pelo Luciano, e agora nós vamos mostrar aqui de onde ele roubou aqui esse rosto, né? Ele fez aqui, olha aí, aqui apesar do zoom, a foto, né, se desfoca um pouco, mas aí ele transferiu o rosto da irmã Nazaré de uma forma totalmente especial, para que assim nós possamos ter a nossa pioneira Maria de Jesus Nazaré Araújo. Alguma palavra, Luciano? É a primeira personagem do movimento pentecostal que você faz assim com tanta primazia. Vamos ter outras, e aí? Eu me sinto privilegiado, me sinto honrado, né, poder ajudar a divulgar um trabalho tão importante como esse, né, resgatar a história nossa, né, da Assembleia de Deus, nós os pentecostais. E se alguém quiser conhecê-lo pessoalmente, quiser algum trabalho, o que ele deve fazer, pelos contatos que você possa passar para os nossos irmãos? Pode ser pelo e-mail, desenho de distribuição de trabalhos, @yahoo.com.br. Também segue no Facebook também. E Facebook, qual é o perfil? desenho de distribuição de trabalhos. Ótimo. Pois não. O perfil é esse. A foto da nossa pioneira Maria de Jesus Nazaré Araújo está perfeito. Deus me inspirou assim tremendamente. Tenho que me render
Essa casa, ela é uma casa centenária. Nos fundos dessa casa tem um engenho, também nos arredores dela, na época tinha ainda uma casa de fazer farinha, né? E aí, aonde o movimento pentecostal surgiu com a chegada da irmã Maria de Jesus de Nazaré Araújo. Ela chegou, falou do batismo com o Espírito Santo, desta experiência gloriosa. O pai Salles creu, a esposa, os filhos, a Igreja Presbiteriana Independente, que aí se congregava, creram nesse batismo com o Espírito Santo, e aí Santana se tornou o local aqui no Ceará do movimento pentecostal. Nesta casa, em 1911, houve um grande culto realizado pelo Alfredo Alípio do Vale, né? Que era um pastor da Igreja Presbiteriana Independente. E em 1912 também o Manuel Machado esteve aqui, fez uma obra belíssima, que vale a pena a gente conhecer todo este cenário do Sítio Santana. Na verdade, o Sítio Santana é, para a Igreja do Ceará, o ponto de partida do nascimento da Assembleia de Deus. O Gunavingre também esteve aqui na casa do pai Salles, né? Aqui nós temos um momento de oração. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! De ação de graça. Por essa vitória vai acontecer. Oh, glória a Deus, no nome de aleluia! Jesus. A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus. Quem impedirá? Após esse momento de oração, nós temos aí o belíssimo cenário do Sítio Santana, né? E o Manuel Machado, quando esteve aqui em 1912, que ele se hospedou na casa do Vicente de Sales Basto, ele disse algumas frases que são frases belíssimas, né? Ele disse o seguinte, que a serra de Uruburetama, no sertão cearense, é como um rio cristalino nos desertos tropicais, né? E ele ainda disse mais, o viajante, banhando-se em suas águas cristalinas, sente-se que as forças perdidas são restauradas. E logo mais nós vamos ver realmente que o Manuel Machado, né, o pastor presbiteriano, tinha razão. Está aí, as águas do Riacho Santana. Você vê pela limpidez com que a água aparece aí diante de nós, né, com peixinhos, a gente vê assim, de uma forma límpida, de uma forma cristalina. Então esse foi o cenário que o Adriano Nobre teve em 1914, a Maria de Nazaré, o Adriano Nobre, o Alfredo Alípio do Vale, o Manuel Machado, enfim, o pastor Teixeira Rego, Samuel Mistro, Melis Nelson, Julião Silva, Orlando Boia, tantos e tantos homens de Deus, o pastor Emiliano Ferreira da Costa, o pastor Sebastião Mendes Pereira, o Vicente Sales Basto, Cordulino Teixeira Basto, o Honorato Matias da Costa, o Victalino José Ribeiro, e enfim, o Cândido Olegário Moreira. E aí nós estamos vendo aí a casa do pai Salles sendo deixada para trás, quando nós estamos nos dirigindo à casa de Francisco Teixeira Basto, pai do Vicente Sales Basto, e aqui nesta casa que vocês acabam de presenciar, no dia 10 de outubro de 1911, 4 pessoas aceitaram o Evangelho na Igreja Presbiteriana Independente. Francisco Teixeira Basto, Vicente Sales Basto, a esposa do Francisco Teixeira Basto, que é a Florência Maria de Sales, e a Virgínia Gomes Basto, que é a esposa do Vicente Sales Basto, que é filha do pai Salles, né? Então, de lá a gente saiu para ir visitar a casa onde a Maria de Nazaré passou 2 dias. Ela esteve aqui nesta casa, e esta janela do lado direito a casa é o local onde ela foi hospedada por 2 dias. Nesse local tem uma trempe lá para o hóspede
fazer um chá, alguma coisa que ele queira. Ela foi expulsa de lá e foi para o sítio Teia Preta e também foi expulsa. Aí é que ela vai ao sítio Santana, né? Da casa da Nazaré, a gente deu um pulo na Fazenda Lagoinha. Então nós estamos nos dirigindo à famosa Fazenda Lagoinha, propriedade de Cordolino Teixeira Basto, né? Que abrigou a Igreja Presbiteriana a partir de 1913, né? E antes da gente ir na casa do Cordolino, nós fomos visitar a grande pedra que tem nos arredores da casa, em torno de 30 metros da casa, onde o Cordolino, juntamente com seus empregados, que na época eram escravos, né? Eles fizeram algum trabalho numa rocha que tem aqui do lado. Eles escavaram no braço mesmo, na brabeza, como se diz aí no linguajar matuto, e aí eles fizeram uma base na rocha para que ela recebesse a água da chuva e essa água fosse para o seu mantimento durante o verão, né? E essa casa, essa rocha, você observa aqui uma bifurcação aqui bastante grande, né? Não sei a quantidade de água que cabe aqui dentro, mas é muita água. E aqui tem uma inscrição de que essa rocha ela foi escavada em 1910, abril de 1910, por Cordolino Teixeira Basto, que foi o fundador do movimento pentecostal em Roraima. E aqui temos a casa do Cordolino Teixeira Basto, que é o cenário aonde os cultos aconteciam. Quando você for observar no documentário que nós estamos preparando, aqui é como se fosse um local de púlpito aqui na calçada da casa. Lá dentro da casa era um local de cultos e na época do verão os cultos eram realizados aqui fora, porque os cultos naquela época tinham em torno de 90 pessoas, 100 pessoas. Era muita gente que vinha da circunvizinhança para participarem dos cultos que eram realizados aqui na casa do Cordolino Teixeira Basto, que passou a pertencer ao Raimundo Ferreira Gomes, que ao chegar de Belém do Pará, ele compra esta casa e também dará prosseguimento ao Evangelho, fazendo com que a obra de Deus tenha a sua continuidade. Logo após sairmos dessa casa, nós iremos nos dirigir ao local de batismo que houve a partir do dia... O primeiro foi no dia 27 de julho de 1914, feito pelo Adriano Nobre, onde ele batizou 29 irmãos. No dia 8 de outubro ele batizou mais 26 e em setembro, no dia 24, ele batizou mais 29, né? Fazendo um total de 81 irmãos. Estamos aqui no Centro de Convenções do Estado do Ceará, participando da 8ª Expo Evangélica e inaugurando, como já foi feito, o nosso Museu dos Pioneiros do Movimento Pentecostal do Ceará. E agora nós vamos mostrar a maquete aonde a igreja nasceu em 1914, com a nossa pioneira Maria de Jesus Nazaré Araújo, que nós podemos ver nesse banner aqui. Esta senhora ali, ela foi a que trouxe o movimento pentecostal para o estado do Ceará. Quando ela veio, ela desceu em Fortaleza, e de Fortaleza ela veio para o sítio Paudóleo, que é esta localização. Aqui ela passou 2 dias, depois daqui ela desceu para o sítio Teia Preta, foi praticamente expulsa, né, da família, de seus familiares, e do sítio Teia Preta ela veio para cá, para esta casa, que é a casa de Raimundo de Sales Gomes, o pai Sales, aonde havia uma igreja presbiteriana independente. Essa igreja
ela era dirigida por Raimundo de Sales Gomes e Vicente de Sales Bastos. Em seguida, ela fala do movimento pentecostal, o movimento pentecostal é aceito, e aí ela vai fazer o percurso saindo do Sítio Santana até a vila, ela passa pela vila de Itapajé e toma o curso até a casa de Felisberto Teixeira Bastos. Na casa de Felisberto Teixeira Bastos, ela vai ter contato com o Cordulino Teixeira Bastos, que morava nessa casa. Aqui aconteceram os primeiros cultos da Igreja Presbiteriana Independente, onde veio nascer a Assembleia de Deus, através de Adriano de Almeida Nobre, que é exatamente esse cidadão aqui, com o seu bigode aí muito bonito, mas esse é o Adriano de Almeida Nobre, nascido em Pacatuba, aqui na região metropolitana de Fortaleza, e a Nazaré era mesmo lá do Itapajé. Então, esse aqui fundou a Igreja Assembleia de Deus, no estado do Ceará, na data de 20 de julho de 1914. Ele, quando esteve aqui, ele realizou cerca de 3 batismos aqui no Rio São Joaquim, mais ou menos nessa localidade aqui do Rio São Joaquim. Esse rio ele dividia as fazendas do Felisberto Teixeira Bastos, que morava aqui, e do Cordulino Teixeira Bastos. Eles eram 2 irmãos, filhos de João Teixeira Bastos. Daqui, a Igreja Presbiteriana Independente, desse mesmo local, a Igreja Presbiteriana Independente, realizou um culto na data de 26 de junho de 1913, onde a Chiquita, que cuidou dos ferimentos de Adriano Nobre, quando ele desceu no Camusim e se dirigiu até Itapajé, no período de 6 dias, caminhando 6 dias em direção ao sítio, a Fazenda Lagoinha, a Chiquita veio cuidar dos ferimentos do Adriano Nobre. Portanto, essa maquete ela vai mostrar uma pedra que o Cordulino escavou a base ele tinha 6 escravos, ele chegou a perfurar essa pedra que ela era apropriada para reter a água da chuva para o consumo de casa da família, porque essa região ela é salobra, a água é salgada, então ele serviu para essa finalidade. Os banners que nós vemos aqui, principalmente esse banner aqui, ele conta a história de quando o Evangelho chegou em Fortaleza a partir de 1922. Em 1922, quando o Evangelho nasceu aqui em Fortaleza, nasceu ali no sítio Cunho Copó, e já naquela data de 1922 chega Antônio Rego Barros. O Antônio Rego Barros, ele veio fazer esse trabalho e encontrou no sítio Cunho Copó, onde esse templo aqui foi o segundo templo construído na localidade. Ele vai ter como colaboradores do inicial dessa obra a irmã Ana, o José Maria e a Maria Angélica, e também o João, que era filho da irmã Ana. A irmã Ana era casada com José Rodrigues da Silva, José Vaqueiro, que só veio crer em 1930, ou seja, 8 anos depois que o nosso José Vaqueiro veio crer no Evangelho. Então, o trabalho de Fortaleza começa em 1922, como você pode observar aqui. Os irmãos Luiz Santana e João Luiz, em visita aos seus parentes, trazem de Belém do Pará chamas pentecostais a Fortaleza. E esse Luiz Santana e João Luiz, eles vão evangelizar os irmãos que haviam no sítio Cunho Copó, que hoje é o Parque Buenos Aires. Daqui, o trabalho foi se deslocando até Messejana, passando por Messejana, depois de Messejana, ele foi a Itaitinga, e o trabalho veio nascer na Caracanga, aonde o movimento pentecostal começou a partir de 1942 com o primeiro pastor, que é o Benjamin Ramos de Oliveira, o primeiro pastor aí de Caracanga. Os evangelizadores daquela época, por exemplo, era esse aqui, o Antônio Pedro Crispim, e o Antônio Pedro Crispim,
ele fazia o trabalho de evangelização com o nosso irmão João Clementino. Eles saíam do bairro Damas, pegavam o trem, desciam na Pacatuba e às vezes também na Guaíba, essa estação antiga de 1886, essa estação, que vai até Caracanga, onde nasce o Evangelho, na região de Messejana em 1942. Esse aqui é Pedro Ferreira, que era irmão do pastor Emiliano Ferreira da Costa, com a sua esposa, e eles creram também lá no movimento pentecostal, né, porque eles eram da igreja presbiteriana. Nós vamos lá para o outro setor. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador. Praça Adriano Nobre, a casa em amarelo aí onde foi o colégio, em homenagem ao pioneiro, a casa pastoral. E aqui nós vemos o local exato da praça, aonde homenageia o nosso missionário Adriano de Almeida Nobre. Nesse local, ele foi um local onde os pioneiros enxergaram um cenário belíssimo, como a Pedra da Caveira, que nós vamos ver daqui a pouco, né? E aqui nós temos no centro da praça a placa onde traz a data em que esta praça foi reformada, conforme a gente pode ler na placa a seguir, né? Onde a gente faz um zoom: Pastor Adriano Nobre, Prefeitura Municipal de Itapajé, Praça Pastor Adriano Nobre, reinaugurada na administração do prefeito Cristóvão Cruz, né? Dezembro de 1994. Então é este o cenário aonde os pioneiros puderam observar a Pedra da Caveira. A Pedra da Caveira não é tão importante quanto a Pedra do Frade, mas é uma pedra que se avista da Praça Adriano Nobre, né? No formato de uma caveira, os olhos, o nariz. Então a gente teve o cuidado de também passar a Pedra do Frade, né? Essa pedra aí, ela é vista de quase todos os pontos aí da região. Inclusive o Pedrinho já vai mostrar aí a dimensão desse rochedo aí, que na verdade é uma pedra de granito. E essa pedra de granito, ela mede 200 metros de altura. Também observou essa pedra de longe, e ele observou como se fosse um pastor ajoelhado, orando, pedindo que Deus enviasse para cá o movimento pentecostal, que na verdade chegou em junho de 1914 com a Maria de Jesus Nazaré Araújo, que também é uma itapajense que nasceu aí nessa cidade. Morava ali no sítio Santana, né? Maria de Nazaré, ela morava no sítio ela na verdade, a região dos familiares dela, segundo informações, é do sítio Paudólio. Ela veio para o sítio Paudólio, para a casa dos familiares dela, da família Leitão, e lá ela não foi recebida, foi para o sítio Teia Preto, também não foi aceita, jogaram a Bíblia dela no chão, ela bateu a poeira. E eles disseram que o pai Salles, aqui no sítio Santana, é quem eram os crentes que ela podia se dirigir até eles. E assim ela fez. E aí nasceu o glorioso movimento pentecostal aqui nessa cidade. E logo em seguida nós vamos para o caminho que nos leva a Santana, ao sítio Santana. E esse trajeto aqui, passado aqui por esses animais, conduzindo aí o principal fruto produzido na serra, que é a banana, é a mesma vida do início do século XX, quando os pioneiros chegaram na região, né? Por exemplo, o Adriano Nobre, ele subiu aqui, a Maria de Nazaré, o Vingre, né? Inclusive o Vingre, quando saiu da casa do pai Salles no dia 9 de janeiro, ele passou por esse caminho indo para Lagoinha. Aqui é o tanque onde o Gunavingre fez o primeiro batismo no dia 15 de dezembro de 1914. E aqui nós estamos prestes
ver o nascimento aqui da Maria de Jesus Nazaré Araújo, a itapajoense que trouxe o movimento pentecostal para o Ceará em junho de 1914. A nossa pioneira foi a segunda mulher no Brasil a ser batizada com o Espírito Santo, na casa de Celina Albuquerque, mais precisamente no dia 9 de junho de 1911, em Belém do Pará, na rua Siqueira Mendes, número 67. Em uma madrugada, a serva do Senhor estava orando e Deus a selou com o Espírito Santo. E o que diferencia ela da Celina Albuquerque é que a nossa personagem, ela cantou um hino espiritual. Realmente foi algo tremendamente gratificante para nós, os cearenses, termos uma personagem tão brilhante, antes desconhecida, né? Não se conhecia quem era a Nazaré, a Maria de Jesus Nazaré Araújo. E a insistência do historiador Carlos Castro acabou realizando esse anseio de se conhecer essa ilustre personagem do movimento pentecostal no Ceará. Portanto, a Maria de Nazaré, ela merece uma homenagem toda especial para nós evangélicos, assembleianos, né, do estado do Ceará, porque foi uma mulher corajosa. Ela não teve temor, mas usou a vontade de servir a Deus, entregou a sua vida inteiramente nas mãos de Deus e veio para o Ceará. Engraçado é que quando a Nazaré chega nos seus parentes, no São Francisco de Uruburetama, hoje conhecido como Itapajé, ela se deslocou para uma localidadezinha próxima da vila, na época, né, vila, Itapajé era uma pequena vila. Ela foi para o Sítio Paudóleo. Essa localidade do Sítio Paudóleo dista em torno de 8 quilômetros da vila. E quando ela chegou trazendo a mensagem do Evangelho, simplesmente os seus parentes não receberam. Simplesmente rejeitaram a doçura do Evangelho. Os parentes da casa em que eu estive fazendo uma visita pertenciam ao senhor Chagas Leitão. Não se sabe se era ele quem estava quando Nazaré chegou, mas os familiares de Chagas Leitão não receberam a pioneira como uma serva de Deus. Rejeitaram a sua presença. Ela passou 2 dias na casa de Chagas Leitão e de lá ela foi dirigida a ir buscar abrigo, buscar arrego, né, na casa de outros familiares, de outros parentes, numa localidade chamada de Sítio Teia Preta. E nesse Sítio Teia Preta foi pior,
Pois, ao chegar no sítio Tia Preta, Nazaré foi recebida e logo que falou do Evangelho, ela não foi aceita. Eles, de uma forma muito estranha, né, a personagem, eles pegaram a sua Bíblia, jogaram no chão, não a receberam, e aí disseram: vá lá para o sítio Santana, é lá que moram os protestantes. E assim a Nazaré fez. Tomou a sua Bíblia, bateu a poeira e foi para o sítio Santana, onde residia Raimundo de Sales Gomes. E Raimundo de Sales Gomes, juntamente com seu genro Vicente Sales Bastos, deram abrigo à pioneira Maria de Nazaré. Nós estamos vendo aqui o Luciano fazendo aqui a sua não é nem caricatura, mas é uma imagem rabiscada da nossa cearense, né? A Nazaré está nascendo, o meu querido irmão Frank. Entre aí, você vê aí a obra-prima já da... E aqui eu estou filmando e falando a história dela, que ela merece ser reencontrada, né? Ela estava perdida e agora está sendo achada de uma forma toda especial. E aí a beleza com que a mão habilidosa do nosso irmão Luciano, o auxiliar do trabalho, já Luciano, já é diácono. Diácono da nossa Assembleia de Deus em Messejana, e um artista nato, né? Onde nós temos essa primazia de ter aí, dentro de pouco tempo, o trabalho da nossa querida irmã Maria de Nazaré, né? E aí você vai ver, por exemplo, a foto. Vou mostrar agora o antes, né? Aqui a foto original aqui não, essa aqui é feita pelo Luciano, e agora nós vamos mostrar aqui de onde ele roubou aqui esse rosto, né? Ele fez aqui, olha aí, aqui apesar do zoom, a foto se desfoca um pouco, mas aí ele transferiu o rosto da irmã Nazaré de uma forma totalmente especial, para que assim nós possamos ter a nossa pioneira Maria de Jesus Nazaré Araújo. Alguma palavra, Luciano? É a primeira personagem do movimento pentecostal que você faz assim com tanta primazia. Vamos ter outras, e aí? Eu me sinto privilegiado, me sinto honrado, né, poder ajudar a divulgar um trabalho tão importante como esse, né, resgatar a história nossa, né, da Assembleia de Deus, nós os pentecostais. E se alguém quiser conhecê-lo pessoalmente, quiser algum trabalho, o que ele deve fazer pelos contatos que você possa passar para os nossos irmãos? Pode ser pelo e-mail, desenho de distribuição de trabalhos, @yahoo.com.br. Também segue no Facebook também. E Facebook, qual é o perfil? desenho de distribuição de trabalhos. Ótimo. Pois não. O perfil é isso. A foto da nossa pioneira Maria de Jesus Nazaré Araújo está perfeito. Deus me inspirou assim tremendamente. Tenho que me render.
Essa casa, ela é uma casa centenária. Nos fundos dessa casa tem um engenho, também nos arredores dela, na época tinha ainda uma casa de fazer farinha, né? E aí, aonde o movimento pentecostal surgiu com a chegada da irmã Maria de Jesus de Nazaré Araújo. Ela chegou, falou do batismo com o Espírito Santo, desta experiência gloriosa. O pai Salles creu, a esposa, os filhos, a igreja presbiteriana independente que aí se congregava, creram nesse batismo com o Espírito Santo, e aí Santana se tornou o local aqui no Ceará do movimento pentecostal. Nesta casa, em 1911, houve um grande culto realizado pelo Alfredo Alípio do Vale, né? Que era um pastor da Igreja Presbiteriana Independente. E em 1912 também o Manuel Machado esteve aqui, fez uma obra belíssima, que vale a pena a gente conhecer todo este cenário do Sítio Santana. Na verdade, o Sítio Santana é, para a Igreja do Ceará, o ponto de partida do nascimento da Assembleia de Deus. O Gunavingre também esteve aqui na casa do pai Salles, né? Aqui nós temos um momento de oração. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Ação de graça por essa vitória vai acontecer. Glória a Deus, aleluia! A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? agindo Deus. Quem impedirá? Após esse momento de oração, nós temos aí o belíssimo cenário do Sítio Santana, né? E o Manuel Machado, quando esteve aqui em 1912, que ele se hospedou na casa do Vicente de Sales Basto, ele disse algumas frases que são frases belíssimas, né? Ele disse o seguinte, que a serra de Uruburetama, no sertão cearense, é como um rio cristalino nos desertos tropicais, né? E ele ainda disse mais, o viajante, banhando-se em suas águas cristalinas, sente-se que as forças perdidas são restauradas. E logo mais nós vamos ver realmente que o Manuel Machado, né, o pastor presbiteriano, tinha razão. Aí, as águas do Riacho Santana, você vê pela limpidez com que a água aparece aí diante de nós, né, com peixinhos, a gente vê assim de uma forma límpida, de uma forma cristalina. Então esse foi o cenário que o Adriano Nobre teve em 1914, a Maria de Nazaré, o Adriano Nobre, o Alfredo Alípio do Vale, o Manuel Machado, enfim, o pastor Teixeira Rego, Samuel Mistro, Melis Nelson, Julião Silva, Orlando Boia, tantos e tantos homens de Deus, o pastor Emiliano Ferreira da Costa, o pastor Sebastião Mendes Pereira, o Vicente Sales Basto, Cordulino Teixeira Basto, o Honorato Matias da Costa, o Victalino José Ribeiro, e enfim, o Cândido Olegário Moreira. E aí nós estamos vendo aí a casa do pai Salles sendo deixada para trás, quando nós estamos nos dirigindo à casa de Francisco Teixeira Basto, pai do Vicente Sales Basto, e aqui nesta casa que vocês acabam de presenciar, no dia 10 de outubro de 1911, 4 pessoas aceitaram o Evangelho na Igreja Presbiteriana Independente. Francisco Teixeira Basto, Vicente Sales Basto, a esposa do Francisco Teixeira Basto, que é a Florência Maria de Sales, e a Virgínia Gomes Basto, que é a esposa do Vicente Sales Basto, que é filha do pai Salles, né? Então, de lá a gente saiu para ir visitar a casa onde a Maria de Nazaré passou 2 dias. Ela esteve aqui nesta casa, e esta janela do lado direito a casa é o local onde ela foi hospedada por 2 dias. Nesse local tem uma trempe lá para o hóspede
fazer um chá, alguma coisa que ele queira. Ela foi expulsa de lá e foi para o sítio Teia Preta e também foi expulsa. Aí é que ela vai ao sítio Santana, né? Da casa da Nazaré, a gente deu um pulo na Fazenda Lagoinha. Então nós estamos nos dirigindo à famosa Fazenda Lagoinha, propriedade de Cordolino Teixeira Basto, né? Que abrigou a Igreja Presbiteriana a partir de 1913, né? E antes da gente ir na casa do Cordolino, nós fomos visitar a grande pedra que tem nos arredores da casa, em torno de 30 metros da casa, aonde o Cordolino, juntamente com seus empregados, que na época eram escravos, né? Eles fizeram algum trabalho numa rocha que tem aqui do lado. Eles escavaram no braço mesmo, na brabeza, como se diz aí no linguajar matuto, e aí eles fizeram uma base na rocha para que ela recebesse a água da chuva e essa água fosse para o seu mantimento durante o verão, né? E essa casa, melhor, essa rocha, você observa aqui uma bifurcação aqui bastante grande, né? Não sei a quantidade de água que cabe aqui dentro, mas é muita água. E aqui tem uma inscrição de que essa rocha ela foi escavada em 1910, abril de 1910, por Cordolino Teixeira Basto, que foi o fundador do movimento pentecostal em Roraima. E aqui temos a casa do Cordolino Teixeira Basto, que é o cenário aonde os cultos aconteciam. Quando você for observar no documentário que nós estamos preparando, aqui é como se fosse um local de púlpito aqui na calçada da casa. Lá dentro da casa era um local de cultos e na época do verão os cultos eram realizados aqui fora, porque os cultos naquela época tinham em torno de 90 pessoas, 100 pessoas, era muita gente que vinha da circunvizinhança para participarem dos cultos que eram realizados aqui na casa do Cordolino Teixeira Basto, que passou a pertencer ao Raimundo Ferreira Gomes, que ao chegar de Belém do Pará, ele compra esta casa e também dará prosseguimento ao Evangelho, fazendo com que a obra de Deus tenha a sua continuidade. Logo após sairmos dessa casa, nós iremos nos dirigir ao local de batismo que houve a partir do dia... O primeiro foi no dia 27 de julho de 1914, feito pelo Adriano Nobre, onde ele batizou 29 irmãos. No dia 8 de outubro ele batizou mais 26 e em setembro, no dia 24, ele batizou mais 29, né? Fazendo um total de 81 irmãos. Estamos aqui no Centro de Convenções do Estado do Ceará, participando da 8ª Expo Evangélica e inaugurando, como já foi feito, o nosso Museu dos Pioneiros do Movimento Pentecostal do Ceará. E agora nós vamos mostrar a maquete aonde a igreja nasceu em 1914, com a nossa pioneira Maria de Jesus Nazaré Araújo, que nós podemos ver nesse banner aqui. Esta senhora ali, ela foi a que trouxe o movimento pentecostal para o estado do Ceará. Quando ela veio, ela desceu em Fortaleza, e de Fortaleza ela veio para o sítio Paudóleo, que é esta localização. Aqui ela passou 2 dias, depois daqui ela desceu para o sítio Teia Preta, foi praticamente expulsa, né, da família, de seus familiares, e do sítio Teia Preta ela veio para cá, para esta casa, que é a casa de Raimundo de Sales Gomes, o pai Sales, aonde havia uma igreja presbiteriana independente. Essa igreja
ela era dirigida por Raimundo de Sales Gomes e Vicente de Sales Bastos. Em seguida, ela fala do movimento pentecostal, o movimento pentecostal é aceito, e aí ela vai fazer o percurso saindo do sítio Santana até a vila, ela passa pela vila de Itapajé e toma o curso até a casa de Felisberto Teixeira Bastos. Na casa de Felisberto Teixeira Bastos, ela vai ter contato com o Cordulino Teixeira Bastos, que morava nessa casa. Aqui aconteceram os primeiros cultos da Igreja Presbiteriana Independente, onde veio nascer a Assembleia de Deus, através de Adriano de Almeida Nobre, que é exatamente esse cidadão aqui, com o seu bigode aí muito bonito, mas esse é o Adriano de Almeida Nobre, nascido em Pacatuba, aqui na região metropolitana de Fortaleza, e a Nazaré era mesmo lá do Itapajé. Então, esse aqui fundou a Igreja Assembleia de Deus, no estado do Ceará, na data de 20 de julho de 1914. Ele, quando esteve aqui, ele realizou cerca de 3 batismos aqui no Rio São Joaquim, mais ou menos nessa localidade aqui do Rio São Joaquim. Esse rio ele dividia as fazendas do Felisberto Teixeira Bastos, que morava aqui, e do Cordulino Teixeira Bastos. Eles eram 2 irmãos, filhos de João Teixeira Bastos. Daqui, a Igreja Presbiteriana Independente, desse mesmo local, a Igreja Presbiteriana Independente, realizou um culto na data de 26 de junho de 1913, onde a Chiquita, que cuidou dos ferimentos de Adriano Nobre, quando ele desceu no Camusim e se dirigiu até Itapajé, no período de 6 dias, caminhando 6 dias em direção ao sítio, a Fazenda Lagoinha, a Chiquita veio cuidar dos ferimentos do Adriano Nobre. Portanto, essa maquete ela vai mostrar uma pedra que o Cordulino escavou a base ele tinha 6 escravos, ele chegou a perfurar essa pedra que ela era apropriada para reter a água da chuva para o consumo de casa da família, porque essa região ela é salobra, a água é salgada, então ele serviu para essa finalidade. Os banners que nós vemos aqui, principalmente esse banner aqui, ele conta a história de quando o Evangelho chegou em Fortaleza a partir de 1922. Em 1922, quando o Evangelho nasceu aqui em Fortaleza, nasceu ali no sítio Cunho Cocó, e já naquela data de 1922 chega Antônio Rego Barros. O Antônio Rego Barros, ele veio fazer esse trabalho e encontrou no sítio Cunho Cocó, onde esse templo aqui foi o segundo templo construído na localidade. Ele vai ter como colaboradores inicial dessa obra a irmã Ana, o José Maria e a Maria Angélica, e também o João, que era filho da irmã Ana. A irmã Ana era casada com José Rodrigues da Silva, José Vaqueiro, que só veio crer em 1930, ou seja, 8 anos depois que o nosso José Vaqueiro veio crer no Evangelho. Então, o trabalho de Fortaleza começa em 1922, como você pode observar aqui. Os irmãos Luiz Santana e João Luiz, em visita aos seus parentes, trazem de Belém do Pará chamas pentecostais a Fortaleza. E esse Luiz Santana e João Luiz, eles vão evangelizar os irmãos que haviam no sítio Cunho Cocó, que hoje é o Parque Buenos Aires. Daqui, o trabalho foi se deslocando até Messejana, passando por Messejana, depois de Messejana, ele foi a Itaitinga, e o trabalho veio nascer na Caracanga, aonde o movimento pentecostal começou a partir de 1942 com o primeiro pastor, que é o Benjamin Ramos de Oliveira, o primeiro pastor aí de Caracanga. Os evangelizadores daquela época, por exemplo, era esse aqui, o Antônio Pedro Crispim, e o Antônio Pedro Crispim,
ele fazia o trabalho de evangelização com o nosso irmão João Clementino. Eles saíam do bairro Damas, pegavam o trem, desciam na Pacatuba e às vezes também na Guaíba, essa estação antiga de 1886, essa estação, que vai a pé até Caracanga, onde nasce o Evangelho, na região de Messejana em 1942. Esse aqui é Pedro Ferreira, que era o irmão do pastor Emiliano Ferreira da Costa, com a sua esposa, e eles creram também lá no movimento pentecostal, né, porque eles eram da igreja presbiteriana. Nós vamos lá para o outro setor. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador. Praça Adriano Nobre, a casa em amarelo aí onde foi o colégio, em homenagem ao pioneiro, a casa pastoral. E aqui nós vemos o local exato da praça, aonde homenageia o nosso missionário Adriano de Almeida Nobre. Nesse local, ele foi um local onde os pioneiros enxergaram um cenário belíssimo, como a Pedra da Caveira, que nós vamos ver daqui a pouco, né? E aqui nós temos no centro da praça a placa onde traz a data em que esta praça foi reformada, conforme a gente pode ler na placa a seguir, né? Onde a gente faz um zoom: Pastor Adriano Nobre, Prefeitura Municipal de Itapajé, Praça Pastor Adriano Nobre, reinaugurada na administração do prefeito Cristóvão Cruz, né? Dezembro de 1994. Então é este o cenário aonde os pioneiros puderam observar a Pedra da Caveira. A Pedra da Caveira não é tão importante quanto a Pedra do Frade, mas é uma pedra que se avista da Praça Adriano Nobre, né? No formato de uma caveira, os olhos, o nariz. Então a gente teve o cuidado de também passar a Pedra do Frade, né? Essa pedra aí, ela é vista de quase todos os pontos aí da região. Inclusive o Pedrinho já vai mostrar aí a dimensão desse rochedo aí, que na verdade é uma pedra de granito, e essa pedra de granito ela mede 200 metros de altura. Também observou essa pedra de longe, e ele observou como se fosse um pastor ajoelhado, orando, pedindo que Deus enviasse para cá o movimento pentecostal, que na verdade chegou em junho de 1914 com a Maria de Jesus Nazaré Araújo, que também é uma itapajense que nasceu aí nessa cidade. Morava ali no sítio Santana, né? Maria de Nazaré, ela morava no sítio ela na verdade, a região dos familiares dela, segundo informações, é do sítio Paudólio. Ela veio para o sítio Paudólio, para a casa dos familiares dela, da família Leitão, e lá ela não foi recebida, foi para o sítio Teia Preto, também não foi aceita, jogaram a Bíblia dela no chão, ela bateu a poeira. E eles disseram que o pai Salles, aqui no sítio Santana, é quem eram os crentes que ela podia se dirigir até eles. E assim ela fez. E aí nasceu o glorioso movimento pentecostal aqui nessa cidade. E logo em seguida nós vamos para o caminho que nos leva a Santana, ao sítio Santana. E esse trajeto aqui, passado aqui por esses animais, conduzindo aí o principal fruto produzido na serra, que é a banana, é a mesma vida do início do século XX, quando os pioneiros chegaram na região, né? Por exemplo, o Adriano Nobre, ele subiu aqui, a Maria de Nazaré, o Vingre, né? Inclusive o Vingre, quando saiu da casa do pai Salles no dia 9 de janeiro, ele passou por esse caminho indo para Lagoinha. Aqui é o tanque onde o Gunavingre fez o primeiro batismo no dia 15 de dezembro de 1914. E aqui nós estamos prestes
ver o nascimento aqui da Maria de Jesus Nazaré Araújo, a itapajoense que trouxe o movimento pentecostal para o Ceará em junho de 1914. A nossa pioneira foi a segunda mulher no Brasil a ser batizada com o Espírito Santo, na casa de Celina Albuquerque, mais precisamente no dia 9 de junho de 1911, em Belém do Pará, na rua Siqueira Mendes, número 67. Em uma madrugada, a serva do Senhor estava orando e Deus a selou com o Espírito Santo. E o que diferencia ela da Celina Albuquerque é que a nossa personagem, ela cantou um hino espiritual. Realmente foi algo tremendamente gratificante para nós, os cearenses, termos uma personagem tão brilhante, antes desconhecida, né? Não se conhecia quem era a Nazaré, a Maria de Jesus Nazaré Araújo. E a insistência do historiador Carlos Castro acabou realizando esse anseio de se conhecer essa ilustre personagem do movimento pentecostal no Ceará. Portanto, a Maria de Nazaré, ela merece uma homenagem toda especial para nós evangélicos, assembleianos, né, do estado do Ceará, porque foi uma mulher corajosa. Ela não teve temor, mas usou a vontade de servir a Deus, entregou a sua vida inteiramente nas mãos de Deus e veio para o Ceará. Engraçado é que quando a Nazaré chega nos seus parentes, no São Francisco de Uruburetama, hoje conhecido como Itapajé, ela se deslocou para uma localidadezinha próxima da vila, na época, né, vila, Itapajé era uma pequena vila. Ela foi para o Sítio Paudóleo. Essa localidade do Sítio Paudóleo dista em torno de 8 quilômetros da vila. E quando ela chegou trazendo a mensagem do Evangelho, simplesmente os seus parentes não receberam. Simplesmente rejeitaram a doçura do Evangelho. Os parentes da casa em que eu estive fazendo uma visita pertenciam ao senhor Chagas Leitão. Não se sabe se era ele quem estava quando Nazaré chegou, mas os familiares de Chagas Leitão não receberam a pioneira como uma serva de Deus. Rejeitaram a sua presença. Ela passou 2 dias na casa de Chagas Leitão e de lá ela foi dirigida a ir buscar abrigo, buscar arrego, né, na casa de outros familiares, de outros parentes, numa localidade chamada de Sítio Teia Preta. E nesse Sítio Teia Preta foi pior,
Pois, ao chegar no sítio Tia Preta, Nazaré foi recebida e logo que falou do Evangelho, ela não foi aceita. Eles, de uma forma muito estranha, né, a personagem, eles pegaram a sua Bíblia, jogaram no chão, não a receberam, e aí disseram: vá lá para o sítio Santana, é lá que moram os protestantes. E assim a Nazaré fez. Tomou a sua Bíblia, bateu a poeira e foi para o sítio Santana, onde residia Raimundo de Sales Gomes. E Raimundo de Sales Gomes, juntamente com seu genro Vicente Sales Bastos, deram abrigo à pioneira Maria de Nazaré. Nós estamos vendo aqui o Luciano fazendo aqui a sua não é nem caricatura, mas é uma imagem rabiscada da nossa cearense, né? A Nazaré está nascendo, o meu querido irmão Frank. Entre aí, você vê aí a obra-prima já da... E aqui eu estou filmando e falando a história dela, que ela merece ser reencontrada, né? Ela estava perdida e agora está sendo achada de uma forma toda especial. E aí a beleza com que a mão habilidosa do nosso irmão Luciano, o auxiliar do trabalho, já Luciano, já é diácono. Diácono da nossa Assembleia de Deus em Messejana, e um artista nato, né? Onde nós temos essa primazia de ter aí, dentro de pouco tempo, o trabalho da nossa querida irmã Maria de Nazaré, né? E aí você vai ver, por exemplo, a foto. Vou mostrar agora o antes, né? Aqui a foto original aqui não, essa aqui é feita pelo Luciano, e agora nós vamos mostrar aqui de onde ele roubou aqui esse rosto, né? Ele fez aqui, olha aí, aqui apesar do zoom, a foto se desfoca um pouco, mas aí ele transferiu o rosto da irmã Nazaré de uma forma totalmente especial, para que assim nós possamos ter a nossa pioneira Maria de Jesus Nazaré Araújo. Alguma palavra, Luciano? É a primeira personagem do movimento pentecostal que você faz assim com tanta primazia. Vamos ter outras, e aí? Eu me sinto privilegiado, me sinto honrado, né, poder ajudar a divulgar um trabalho tão importante como esse, né, resgatar a história nossa, né, da Assembleia de Deus, nós os pentecostais. E se alguém quiser conhecê-lo pessoalmente, quiser algum trabalho, o que ele deve fazer pelos contatos que você possa passar para os nossos irmãos? Pode ser pelo e-mail, desenho de distribuição de trabalhos, @yahoo.com.br. Também segue no Facebook também. E Facebook, qual é o perfil? desenho de distribuição de trabalhos. Ótimo. Pois não. Perfeito. A foto da nossa pioneira Maria de Jesus Nazaré Araújo está perfeito. Deus me inspirou assim tremendamente. Tenho que me render.
Essa casa, ela é uma casa centenária. Nos fundos dessa casa tem um engenho, também nos arredores dela, na época tinha ainda uma casa de fazer farinha, né? E aí, aonde o movimento pentecostal surgiu com a chegada da irmã Maria de Jesus de Nazaré Araújo. Ela chegou, falou do batismo com o Espírito Santo, desta experiência gloriosa. O pai Salles creu, a esposa, os filhos, a Igreja Presbiteriana Independente, que aí se congregava, creram nesse batismo com o Espírito Santo, e aí Santana se tornou o local aqui no Ceará do movimento pentecostal. Nesta casa, em 1911, houve um grande culto realizado pelo Alfredo Alípio do Vale, né? Que era um pastor da Igreja Presbiteriana Independente. E em 1912 também o Manuel Machado esteve aqui, fez uma obra belíssima, que vale a pena a gente conhecer todo este cenário do Sítio Santana. Na verdade, o Sítio Santana é, para a Igreja do Ceará, o ponto de partida do nascimento da Assembleia de Deus. O Gunavingre também esteve aqui na casa do pai Salles, né? Aqui nós temos um momento de oração. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Ação de graça. Por essa vitória vai acontecer. Glória a Deus, aleluia! A vitória nossa Pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? agindo Deus. Quem impedirá? Após esse momento de oração, nós temos aí o belíssimo cenário do Sítio Santana, né? E o Manuel Machado, quando esteve aqui em 1912, que ele se hospedou na casa do Vicente de Salles Basto, ele disse algumas frases que são frases belíssimas, né? Ele disse o seguinte, que a serra de Uruburetama, no sertão cearense, é como um rio cristalino nos desertos tropicais, né? E ele ainda disse mais, o viajante, banhando-se em suas águas cristalinas, sente-se que as forças perdidas são restauradas. E logo mais nós vamos ver realmente que o Manuel Machado, né, o pastor presbiteriano, tinha razão. Tá aí, as águas do Riacho Santana. Você vê pela limpidez com que a água aparece aí diante de nós, né, com peixinhos, a gente vê assim de uma forma límpida, de uma forma cristalina. Então esse foi o cenário que o Adriano Nobre teve em 1914, a Maria de Nazaré, o Adriano Nobre, o Alfredo Alípio do Vale, o Manuel Machado, enfim, o pastor Teixeira Rego, Samuel Mistro, Melis Nelson, Julião Silva, Orlando Boia, tantos e tantos homens de Deus, o pastor Emiliano Ferreira da Costa, o pastor Sebastião Mendes Pereira, o Vicente Salles Basto, Cordulino Teixeira Basto, o Honorato Matias da Costa, o Victalino José Ribeiro, e enfim, o Cândido Olegário Moreira. E aí nós estamos vendo aí a casa do pai Salles sendo deixada para trás, quando nós estamos nos dirigindo à casa de Francisco Teixeira Basto, pai do Vicente Salles Basto, e aqui nesta casa que vocês acabam de presenciar, no dia 10 de outubro de 1911, 4 pessoas aceitaram o Evangelho na Igreja Presbiteriana Independente. Francisco Teixeira Basto, Vicente Salles Basto, a esposa do Francisco Teixeira Basto, que é a Florência Maria de Salles, e a Virgínia Gomes Basto, que é a esposa do Vicente Salles Basto, que é filha do pai Salles, né? Então, de lá a gente saiu para ir visitar a casa onde a Maria de Nazaré passou 2 dias. Ela esteve aqui nesta casa, e esta janela do lado direito a casa, é o local onde ela foi hospedada por 2 dias. Nesse local tem uma trempe lá para o hóspede
fazer um chá, alguma coisa que ele queira. Ela foi expulsa de lá e foi para o sítio Teia Preta e também foi expulsa. Aí é que ela vai ao sítio Santana, né? Da casa da Nazaré, a gente deu um pulo na Fazenda Lagoinha. Então nós estamos nos dirigindo à famosa Fazenda Lagoinha, propriedade de Cordolino Teixeira Basto, né, que abrigou a Igreja Presbiteriana a partir de 1913. Né? E antes da gente ir na casa do Cordolino, nós fomos visitar a grande pedra que tem nos arredores da casa, em torno de 30 metros da casa, onde o Cordolino, juntamente com seus empregados, que na época eram escravos, né? Eles fizeram algum trabalho numa rocha que tem aqui do lado. Eles escavaram no braço mesmo, na brabeza, como se diz aí no linguajar matuto, e aí eles fizeram uma base na rocha para que ela recebesse a água da chuva e essa água fosse para o seu mantimento durante o verão, né? E essa casa, melhor, essa rocha, você observa aqui uma bifurcação aqui bastante grande, né? Não sei a quantidade de água que cabe aqui dentro, mas é muita água. E aqui tem uma inscrição de que essa rocha ela foi escavada em 1910, abril de 1910, por Cordolino Teixeira Basto, que foi o fundador do movimento pentecostal em Roraima. E aqui temos a casa do Cordolino Teixeira Basto, aqui é o cenário aonde os cultos aconteciam. Quando você for observar no documentário que nós estamos preparando, aqui é como se fosse um local de púlpito aqui na calçada da casa. Lá dentro da casa era o local de cultos e na época do verão os cultos eram realizados aqui fora, porque os cultos naquela época tinham em torno de 90 pessoas, 100 pessoas, era muita gente que vinha da circunvizinhança para participarem dos cultos que eram realizados aqui na casa do Cordolino Teixeira Basto, que passou a pertencer ao Raimundo Ferreira Gomes, que ao chegar de Belém do Pará, ele compra esta casa e também dará prosseguimento ao Evangelho, fazendo com que a obra de Deus tenha a sua continuidade. Logo após sairmos dessa casa, nós iremos nos dirigir ao local de batismo que houve a partir do dia... O primeiro foi no dia 27 de julho de 1914, feito pelo Adriano Nobre, onde ele batizou 29 irmãos. No dia 8 de outubro ele batizou mais 26 e em setembro, no dia 24, ele batizou mais 29, né? Fazendo um total de 81 irmãos. Estamos aqui no Centro de Convenções do Estado do Ceará, participando da 8ª Expo Evangélica e inaugurando, como já foi feito, o nosso Museu dos Pioneiros do Movimento Pentecostal no Ceará. E agora nós vamos mostrar a maquete aonde a igreja nasceu em 1914, com a nossa pioneira Maria de Jesus Nazaré Araújo, que nós podemos ver nesse banner aqui. Esta senhora ali, ela foi a que trouxe o movimento pentecostal para o estado do Ceará. Quando ela veio, ela desceu em Fortaleza, e de Fortaleza ela veio para o sítio Paudóleo, que é esta localização. Aqui ela passou 2 dias, depois daqui ela desceu para o sítio Teia Preta, foi praticamente expulsa, né, da família, de seus familiares, e do sítio Teia Preta ela veio para cá, para esta casa, que é a casa de Raimundo de Sales Gomes, o pai Sales, aonde havia uma igreja presbiteriana independente. Essa igreja
ela era dirigida por Raimundo de Sales Gomes e Vicente de Sales Bastos. Em seguida, ela fala do movimento pentecostal.